Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a questão da ordem de evocação hereditária, especificamente o inciso 4 do artigo 1829 do Código Civil, a sucessão deferida aos colaterais, como a legítima é distribuída aos colaterais. No artigo 1829, recapitulando, no inciso 1 ele estabelece uma ordem em que a legítima herança vai aos descendentes. E se tiver cônjuge, o cônjuge vai participar junto da herança. Porém, existem alguns regimes em que ele não vai participar. Isso é assunto de uma outra videoaula. Depois, o artigo 1829, em não havendo descendentes, a herança sobe, vai aos ascendentes. Havendo cônjuge do falecido, do autor da herança, o cônjuge participa juntamente nessa herança e aqui não depende o regime de bens, porque o inciso 2 do artigo 1829 não faz esse tipo de restrição. Em terceiro lugar, não havendo ascendente, não havendo descendente, o inciso 3 do artigo 1829 estabelece que a herança vai ao cônjuge sobrevivente. E especificamente, que é o objeto da nossa aula de hoje, nós vamos tratar do inciso 4 do artigo 1829, em que, não havendo descendente, não havendo ascendente, não havendo cônjuge, a herança então é deferida aos colaterais. Porém, isso não se dá de qualquer forma. Existem detalhes, existem limitações, existem formas de divisão da legítima da herança aos colaterais. E é isso que a gente vai ver na videoaula de hoje. Vamos à nossa apostila trabalhando alguns detalhes. Tá? Então, o artigo 1829, inciso 4, ele estabelece então que a sucessão vai aos colaterais. Em não havendo descendente, ascendente e cônjuge são chamados então os colaterais. Notem que pelo artigo 1839, os colaterais são chamados até quarto grau. Tá? Então não são todos os colaterais, existe uma limitação até quarto grau. E pelo artigo 1840, primeira parte do Código Civil, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Ou seja, dentro da ordem que a gente vai ver agora, encontrando um colateral mais próximo, os demais são excluídos, ou seja, não é chamado todos os colaterais e dividida a legítima, dividida a herança entre todos os colaterais. Havendo o colateral mais próximo, um colateral de segundo grau, concorrendo com um colateral de terceiro grau, exemplo, irmãos concorrendo com sobrinhos do falecido, ou irmãos do falecido concorrendo com tios do falecido, quem vai ficar com a legítima, quem vai ficar com a herança são os irmãos. Por quê? Porque eles são parentes colaterais em segundo grau, ou seja, são os mais próximos do autor da herança. Por isso que o artigo 1840, na primeira parte, fala: na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Podemos citar como exemplo, um exemplo que a gente traz na apostila. João falece sem deixar herdeiros necessários. Quem é que são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuges. Então, sobrou apenas colaterais. João falece sem deixar herdeiros necessários, possui um tio-avô chamado Herculano e uma tia chamada Gertrudes, um primo chamado Eric e uma sobrinha chamada Ana. O patrimônio de João é de 600. Como fica a divisão da herança? Vejam que ele não é casado, não tem por que a gente separar a legítima. Então, toda a herança dele é 600. Desses 600, como ele não é casado, não tem por que separar a meação. A meação do cônjuge. Como não é casado, não tem cônjuge, não tem meação. Porém, então, os 600, que é o patrimônio de João, todo ele se transforma em herança. Como não há herdeiros necessários, 600, todo ele é disponível, porque os colaterais não são herdeiros necessários. Então, 600, todo ele é disponível. Eu não preciso dividir a herança entre legítima e disponível. Tudo é disponível, ou seja, ele pode dispor para quem ele quiser
os R$600. Não há limitação, restrição ou reserva da herança para os herdeiros necessários. Por isso que se diz que quando o autor da herança não tem herdeiros necessários e quer excluir os colaterais da participação da sua herança, ele dispõe, através de testamento, da totalidade, da integralidade do seu patrimônio para quem ele quiser, para uma fundação, para uma pessoa, outra, desde que ela não seja uma pessoa que cometeu algum ato atentatório, um ato que seja incompatível com a questão de ser um herdeiro ou legatário através de testamento. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, a herança é 600. Ana, vejam só, quem é que é a Ana? A sobrinha. A sobrinha, ela é herdeira colateral em primeiro, segundo, terceiro grau. Tá? Então, por isso que ela exclui os demais. E a Ana fica com os R$600. Pelo artigo 1840, os colaterais mais próximos excluem os mais remotos. Pelo artigo 1843 caput, primeiro os sobrinhos, depois os tios. Mesmo que uma sobrinha concorra com um tio, os dois são colaterais em terceiro grau. Porém, a força nova prevalece no direito sucessório. Como a sobrinha, ela é uma colateral com força mais nova do que o tio, ela vai ter preferência, ela exclui o tio. Vejam que a sobrinha do falecido e o tio do falecido, ambos são herdeiros em terceiro grau. Vamos lá, próximo exemplo. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, os unilaterais receberão a metade dos irmãos bilaterais. É o que dispõe o artigo 1841 do Código Civil. É a regra do 1841. Ou seja, o autor da herança, ele não tem descendentes, não tem filhos, não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem pai, não tem avô, não tem bisavô, ele só tem irmãos vivos. Então, o autor da herança, ele só tem irmãos vivos. E ele tem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Ou seja, ele tem irmãos do mesmo pai e da mesma mãe que ele e tem algum irmão que é irmão apenas por parte de pai ou parte de mãe. Então, nesse caso, os irmãos bilaterais receberão o dobro do que os irmãos unilaterais. Vejamos um exemplo. João falece sem deixar herdeiros necessários. Possui dois irmãos, Carlos, irmão bilateral, e Maria, irmã unilateral. Ou seja, a Maria é uma irmã que o pai teve anterior ao casamento ou posterior ao casamento com a mãe do autor da herança. Ou seja, ela é uma irmã que é só uma irmã por parte de pai, ou por parte de mãe. O patrimônio de João é de 600. Como fica a divisão da herança? Aqui, novamente, não existe herdeiros necessários, então a herança na sua integralidade. Não existe cônjuge para a gente separar a meação, então a herança total é 600. Não precisa a gente dividir entre legítima e disponível, porque toda é disponível. Tudo é herança. Tá? Então Carlos recebe 400 e Maria recebe 200. Ou seja, os irmãos unilaterais receberão metade do que os irmãos bilateral. Então, o autor da herança é João. Ele tem o irmão Carlos e Maria. Tá? Então, Carlos, como ele é bilateral, ele recebe o dobro de Maria. Então, como é que a gente faz aqui? A gente coloca um risquinho para Maria e 2 risquinhos para Carlos. Pega a herança e divide pelo número de risquinhos. Então, como Carlos tem 2 e Maria tem 1 risquinho, a gente divide por 600 por 3. Isso vai dar 200. E aí atribui esses 200 pelo número de xizinhos. Como Maria tem um xizinho, ela recebe a 200. Como Carlos tem 2 risquinhos, ele recebe 400. Vejamos um segundo exemplo. Tá? Se o João falece e tem Carlos, que é bilateral, Maria, que é unilateral,
e tem a Joana, que é unilateral. O que a gente faz? Pega os 600, atribui 2 risquinhos para os bilaterais e 1 risquinho para os unilaterais. Então, 2, 3, 4 risquinhos. A gente pega os 600 e divide por 4. Tá? Então, a gente depois, obtendo esse resultado, pega o resultado e atribui para cada risquinho o valor. Pega-se o 150, que é o resultado de 600 dividido por 4, e atribui 150 para o herdeiro, para a irmã unilateral, 150 para Maria e 300 para Carlos, porque ele tem 2 risquinhos, ele recebe o dobro. Vejam que se a gente fizer o teste, o irmão bilateral ele tem que receber o dobro que cada irmão unilateral recebeu. Então, se a Maria e a Joana receberam 150, Carlos deve receber o dobro que as herdeiras unilateral. Não é o dobro dos dois juntos, é o dobro de cada uma. Então, como a Joana e a Maria receberam 150, Carlos recebe 300. Tá? Assim sucessivamente. Se a gente tiver quatro herdeiros, 2 bilaterais e 2 unilaterais, a gente faz a mesma situação. Atribui 2 risquinhos para os bilaterais e 1 risquinho para os unilaterais. Pega a herança e divide pelo número total de risquinhos que a gente distribuiu aqui. Então aqui seriam 2, 4, 5, 6 risquinhos. Então seriam R$600 dividido por 6 risquinhos, R$100. Então para os irmãos unilaterais, como eles têm um risquinho só, a gente atribui 100. 100 para Joana, 100 para Maria, 200 para Carlos e 200 para Antônio, que seria um outro irmão bilateral. Tá? Então, 200 para Antônio. Assim, sucessivamente, a gente poderia criar N cenários, mas a regra para a gente vencer essa situação de o irmão bilateral receber o dobro do irmão unilateral, a única situação de conseguir calcular isso é atribuir uma técnica que eu acho bem válida e facilita, a técnica dos risquinhos. Para os irmãos bilaterais a gente atribui 2 risquinhos, para os irmãos unilaterais 1 risquinho. Pega o montante da herança, divide pelo número total de risquinhos e depois o resultado dessa divisão vai atribuindo para cada irmão. Caso ele tenha 1 risquinho, recebe o valor de apenas um valor único. Os irmãos bilaterais vão receber o dobro. 2 risquinhos, o dobro daquele valor que chegou da divisão do total da herança pelo número de risquinhos. Tá bom? Espero que isso tenha facilitado a compreensão nesse tópico. Seguimos os nossos estudos sobre sucessão, a vocação hereditária entre os colaterais. Não concorrendo à herança, irmãos bilaterais herdarão em partes iguais os unilaterais. Artigo 1842 do Código Civil. Ou seja, o João falece sem deixar herdeiros necessários, sem descendentes, sem ascendentes, sem cônjuge, né? E possui 3 irmãos. Só que as 3 irmãs que ele possui, todas são unilaterais. No nosso caso, aqui o exemplo, a Inês, a Bárbara e a Anne. Então, o patrimônio de João é 600. Nesse caso, como todas são unilaterais, elas vão receber a mesma coisa. Aqui não tem irmão bilateral concorrendo. Todos são unilaterais. Da mesma forma, se todos os irmãos forem bilaterais, todos recebem a mesma cota, a mesma quantia. Então pega a herança e divide pelo número de irmãos. A única diferença, o único detalhe, a única nuance é quando concorrem irmãos bilaterais com unilaterais, o código achou por bem, o legislador achou por adequado, mais justo, atribuir o dobro para os irmãos unilaterais do que aqueles que são, o dobro para irmãos bilaterais do que aqueles que são unilaterais. Seguimos, 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos desses, e não havendo os tios. É um pouquinho daquilo que a gente já falou ali no início da nossa aula, com relação a
Se concorrer sobrinha do falecido com tio do falecido, ambos são colaterais de terceiro grau. Então o código achou por bem, achou por melhor prevalecer, ou seja, privilegiar a força mais nova, os sobrinhos em detrimento dos tios. Então por isso que, falecendo o autor da herança, não tem irmãos, né, que é a colateral de segundo grau, vão para os colaterais de terceiro grau. Em concorrendo sobrinha com tio, as sobrinhas vão ter preferência. Então, mesmo que estão na linha de terceiro grau, em que a gente não poderia estabelecer que os mais próximos excluem os mais remotos, porque os dois estão em terceiro grau, o código acabou eliminando, né, postergando o direito do tio em benefício do interesse dos sobrinhos do falecido. Parágrafo 1º do artigo 1843. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Ou seja, o autor da herança, né, acaba falecendo e ele tem irmãos, porém todos os irmãos estão falecidos, são todos pré-mortos. Tá? Aí vão ser chamados os filhos dos irmãos, os sobrinhos. Tá? Aí eles vão herdar por cabeça, divide pelo número de sobrinhos. Nosso exemplo aqui da apostila. João falece sem deixar herdeiros necessários. Possui 2 irmãos pré-mortos, o Carlos e a Maria. Carlos tem um filho chamado Ricardo e Maria tem 2 filhos, a Janaína e o Márcio. O patrimônio de João é de 600. Como fica a divisão? Pega os sobrinhos, porque eles vão herdar por direito próprio, né? E aí vai dividir pelo número de sobrinhos. Então, 200 para o Ricardo, 200 para a Janaína e 200 para o Márcio. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que herdará cada um daqueles. Novamente, aqui a gente tem aquela regra dos risquinhos. Tá? Por exemplo, nosso exemplo trabalhado aqui na nossa apostila. João falece sem deixar herdeiros necessários. Possui 2 irmãos pré-mortos, o Carlos, que é bilateral, e Maria, que é irmã unilateral. Carlos possui um filho, o irmão Carlos, que é bilateral, possui um filho chamado Ricardo. E a Maria, que é irmã unilateral, possui 2 filhos, a Janaína e o Márcio. O patrimônio de João é de 600. Como fica a divisão da herança? Então aqui da mesma forma, eu pego os sobrinhos que são filhos de irmãos bilaterais, eu atribuo 2 risquinhos, e os filhos de irmãos pré-mortos unilaterais, eu atribuo um risquinho só. Tá? Então vejam só, sobrinhos, tá? Filhos de irmãos bilaterais concorrendo com sobrinhos, irmãos unilaterais. Os sobrinhos que são filhos de irmãos bilaterais vão ter o dobro do que os sobrinhos que são filhos de irmãos unilaterais. Novamente a regrinha dos risquinhos. Tá? Então o filho de Carlos, que é bilateral, vai receber 2 risquinhos. Tá? Então Ricardo, que é filho de Carlos, que é irmão bilateral, vai ter 2 risquinhos. Tá? E Janaína e Márcio, que são sobrinhos do autor da herança, tá? Que são filhos de irmãos do autor da herança unilateral, vão receber um risquinho cada. Então, como o autor da herança deixou um patrimônio de 600, eu vou pegar os 600 e dividir por 2, 3, 4 risquinhos. Então, vai sobrar 150. Tá? Então, nesse caso aqui, a Janaína vai receber 150, Márcio vai receber 150 e Ricardo vai receber 300. O sobrinho Ricardo, que é filho do irmão bilateral, vai receber o dobro que Janaína e Márcio, que são filhos de um irmão unilateral. Seguimos, parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmão bilateral ou todos forem filhos de irmãos unilaterais, eles vão herdar por igual. Pega todos os sobrinhos e dividem pelo número de forma igualitária. 1840, segunda parte, combinado com o 1853, ambos do Código Civil. O direito de representação
é autorizado na sucessão de colaterais apenas para filhos dos irmãos do falecido. Ou seja, a gente já viu, já estudou sobre o direito de representação. A possibilidade de alguém receber em nome de alguém pré-morto. O direito de representação a gente viu que só tem na linha descendente, não tem na linha ascendente e na linha colateral só existe o direito de representação para os filhos de irmãos do falecido, ou seja, só os sobrinhos vão herdar por representação do irmão do falecido. Vamos trabalhar o nosso exemplo daqui da apostila. João falece sem deixar herdeiros necessários. Possui 2 irmãos, o Carlos, que é uma irmã bilateral pré-morta, e Maria, irmã unilateral. Carlos possui uma filha, o pré-morto, Antônia. O patrimônio de João é 600. Como fica a divisão da herança? Vejam só que na linha colateral os mais próximos excluem os mais remotos. Aqui ele encontrou uma irmã viva, a Maria. Então ela é uma colateral de 2º grau. Consequentemente, ela exclui os demais colaterais de 3º grau. A herança vai ficar com o colateral de 2º grau, com os irmãos. Porém, ele tem um irmão que é pré-morto, que é um irmão bilateral, o Carlos. Então o Carlos, como ele tem um filho, uma filha chamada Antônia, essa Antônia vai receber em nome de Carlos. Porém, a gente não pode esquecer aquela regrinha dos risquinhos, lembram? Como Carlos é irmão bilateral, ele vai receber 2 risquinhos. A Maria, que é a irmã unilateral, ela vai receber 1 risquinho. Como o patrimônio é 600, eu divido os 600 por 2, 3 risquinhos. Isso vai dar o valor de 200. Então, a Maria vai receber 200 e os 400, 2 risquinhos, né? 200 mais 200, 400. O valor que seria de Carlos vai ir para Antônia, porque Antônia vai receber por representação de Carlos. Agora, fora essa situação de filhos de irmãos do falecido, de sobrinhos recebendo pelo irmão do falecido, um irmão pré-morto do falecido, fora esses casos, na linha colateral, não tem o direito de representação. Pessoal, para a aula de hoje, de forma sucinta e rápida, essas seriam as observações. Tá? Aqui tem alguns exemplos, alguns casos práticos da nossa apostila, né? Mais exercícios a gente pode trabalhar nas nossas aulas presenciais ou eventualmente em alguma videoaula apenas de exercício. Isso depende do volume, né, dos pedidos, se há interesse por parte de vocês, né, de aprofundar um pouquinho mais a discussão, né, e a forma de divisão do patrimônio entre os colaterais. Tá? Um grande abraço a todos, bons estudos a vocês.